Em uma cela escura, a gente só pode escutar um barulho de uma pessoa falando. Onde é que eles estão? Por favor, me diga. Aonde é que eles estão? Mas uma pessoa tentou falar, mas ele não estava conseguindo falar. Foi aí que a jovem falou mais uma vez. Por favor, me diga. Aonde é que os seguidores demoníacos estão? Eu tô pedindo, numa boa. Mas o jovem não estava conseguindo falar e ele ficou ali falando no seu pensamento. Quem diria que a jovem descendente do Supremo Espadachim conseguiu derrotar vários senhores ali demoníacos, inclusive os generais. Ele começou ali a falar o nome de cada um. Eu não vou lembrar porque os nomes são muito difíceis. Ela conseguiu derrotar um, conseguiu derrotar o outro, conseguiu derrotar mais outro, e assim vice-versa. Ela derrotou todos os generais e também conseguiu derrotar o próprio rei demônio. Depois dessa tamanha façanha, ela capturou nosso prota para conseguir ali algumas informações para onde é que os seguidores fiéis estavam escondidos. Depois disso daí, a gente voltou para a cena do nosso prota. Ela começou a puxar ele e falou mais uma vez: por favor, eu tô implorando, me diga aonde é que os seguidores foram e aonde estão aquelas pessoas que vocês sequestraram. Depois disso daí, ela ficou: fala, por favor, fala. Mas só que o prota não tinha força para falar. E mesmo se ele quisesse, ele estava impedido, porque tinha um feitiço ali que impediu nosso prota de falar qualquer tipo de informação. Mesmo assim, ele ficou: por quê? Por que você está chorando? Uma grande vencedora que conseguiu derrotar o rei demônio está chorando e implorando para saber o paradeiro do seu grande amor. Sim, meu parceirão, o noivo dela foi sequestrado no meio disso tudo e ela ficou ali implorando para conseguir alguma informação e achar ele. O prota ficou pensando: nossa, é uma cena um tanto que patética, né? Sendo que ela tá buscando o seu grande amor. E o prota ficou rindo daquela situação. Talvez até que ela mereça. Enquanto o nosso prota ficava admirando aquela sua força de vontade para encontrar o seu grande amor, ela acabou jogando o nosso prota no chão. Já que você não vai querer me falar, não me resta outra opção. Eu vou ter que acabar com a sua vida agora. Enquanto ela ficava ali se tremendo com a sua espada e também ficava chorando, pedindo só que ele tenha um pouco de consideração ali do seu lado. E o prota ficou pensativo. Bom, consideração, qual foi a primeira vez que a gente se viu mesmo? E o prota começou a lembrar. O prota meio que reencontrou ela na sua infância, entendeu? Mas só que o prota não tratou muito bem ela. Então ele ficou meio que arrependido. Se ele soubesse que ela iria se tornar tudo isso, derrotar o rei demônio, ele, pensou ali em tratar ela um pouco melhor. Sim, meu parceirão. Enquanto ela tava ali chorando, enxugando as suas lágrimas, o prota tava se esforçando ao máximo para tentar escrever alguma coisa no chão. E ela ficou se perguntando: ei, mas o que você está escrevendo aí mesmo? O prota só ficava falando na sua mente: eu não quero me arrepender de tudo isso. Eu vou tentar fazer pelo menos o que eu consigo agora. Cada vez mais que ele iria escrevendo, a sua dor foi ficando cada vez mais forte. Cada vez mais que ele forçava, o seu sangue ia caindo no chão. E o prota foi escrevendo. Mas ele estava sob um feitiço de uma grande mulher. Se ele revelasse alguma coisa, o seu coração, iria explodir naquele mesmo momento. Mesmo assim, ele não queria se arrepender e continuou escrevendo. Nos seus últimos momentos, a Suprema Espadachim acabou tocando na cabeça do nosso prota e ficou ali perguntando: ei, o que você está fazendo? Ei, o que você está fazendo? Por favor, me diga alguma coisa. O nosso prota não poderia falar, já que suas glândulas acabou sendo destruídas e ele também estava sobre aquele feitiço. Assim que o nosso prota terminou de escrever um certo texto no chão, ela ficou: nossa, você realmente fez tudo isso só para me ajudar? Depois disso daí, o nosso prota ficou agonizando de dor naquele momento e ele acabou indo de Vasco. Mas ele não estava se importando muito, porque nos seus últimos momentos ele conseguiu ser quem realmente ele é. Ele não queria ter aquele arrependimento mais uma vez carregado no seu peito.
Logo depois disso, cortamos para uma cena. O seu irmão estava ali nos seus últimos momentos, acabou agarrando seu rosto e falou para ele: "Olha, viva do jeito que você achar melhor. Viva bem, meu amigo. Eu me importo muito com você." E assim, ela ficou agarrada ali com o nosso prota nos seus braços, enquanto nos seus últimos momentos ele ficou ali se vangloriando de uma bela ação que ele acabou fazendo. Mais uma vez ele relembrou de outro acontecimento, uma pessoa que ele conhecia. Ele acabou se aproximando dessa pessoa, mas só que essa pessoa só falou o seguinte: "Bom, eu sinto muito." Depois que ela falou "eu sinto muito", o prota ficou diante dela, só observando as suas ações. O prota não falou nada, ficou em silêncio enquanto observava ela falando. E o prota ficou naquele velho: "Qual é o seu problema?" Depois disso daí, a grande suprema espadachim estava ali chorando horrores pelo grande ato heróico que o nosso prota tinha feito. O prota estava ali mais uma vez relembrando de outra cena, que ele também conhecia essa pessoa. A pessoa estava perguntando se ele estava chorando. Ele falou que não, é só a chuva batendo no meu olho. Ela falou que realmente eu acho que está chovendo. E o prota também acabou concordando. Ela ficou ali mais uma vez falando aquelas palavras doces para o nosso prota. E ela acabou indo de Vasco. Depois disso, o nosso prota estava segurando ela em seus braços, enquanto ela estava lentamente indo de Vasco. Agora, mais uma vez, essa cena se repetiu, mas só que agora o nosso prota finalmente estava preparado para poder descansar, largar de tudo isso, arrependimentos, escolhas que ele acabou fazendo muito errado, mas ele estava se perguntando: aonde foi que eu errei? Por que acabou assim? Dava para ter sido diferente? Bom, nos últimos momentos todo mundo pensa isso, e o nosso prota estava ali mais uma vez revivendo aquele momento. E ele: opa, calma aí, eu não fui de Vasco alguns momentos atrás, o meu coração tinha explodido, mas por que eu estou aqui? Eu estava nos braços da grande espadachim suprema. Ele botou a mão no seu peito e ficou se perguntando: será que é um sonho? Isso daqui realmente é só um pós-imagem? E o prota decidiu ali aceitar sua realidade, porque isso daqui só pode ser uma mera ilusão. Mesmo assim, ele decidiu ali aceitar aquele momento, mas ele pensou: opa, não foi nesse momento que eu conheci a grande espadachim? Sim, meu parceirão, ela estava ali diante dos seus olhos, oferecendo uma batata muito quente para o nosso prota, e o prota ficou olhando para ela. Mas só que o prota, na cena anterior, ele não aceitou a batata. Primeiramente, ele deu um tapa na sua mão e a batata caiu no chão. Logo na sequência, ele pisou em cima e ficou falando para aquela jovem: como você ousa me oferecer uma mísera batata suja e imunda, sua doida? Saia de perto de mim. O prota lembrou que ele fez tudo isso, mas agora, como é um pós-imagem, ele decidiu ali fazer diferente. Ele decidiu aceitar aquela batata. O jovem estava com receio, pensando que o nosso prota não ia aceitar sua batata. O prota pegou a batata e aceitou de bom grado. Enquanto isso, ele experimentou aquela batata. Mas aí é que tá a surpresa. A batata estava muito quente. Ele acabou queimando a sua língua. A jovem achou isso muito engraçado e ficou rindo da cara do nosso prota. O prota acabou ali chamando a atenção do seu guarda-costa. Ele ficou muito preocupado, já que o jovem mestre acabou sumindo do nada. O prota falou para ele dar uma relaxada, porque a gente tá no meio da rua, cara. Nada vai acontecer. O seu guarda-costa ficou se perguntando o que foi que aconteceu. Assim que ele viu o jovem mestre com a língua queimada, ele pensou que aquela jovem estava fazendo alguma coisa com ele, mas o prota mandou ele ficar tranquilo e pegar um doce. E o guarda: que? Doce? Anda logo, me dá esse doce aí. O prota pegou o doce e ofereceu para aquela jovem em troca das batatas que ele tinha ganhado. A jovem estava com muita vontade de pegar aquele doce, mas o prota só estava dando em troca porque ele não tinha mais nada para oferecer naquele momento. A jovem ficou com aquela boca muito tentadora. Nossa, eu quero muito esse doce. Mas foi aí que apareceu o seu avô, gritando o seu nome: Rim, Rim,
Onde é que você foi?" Foi assim que o seu avô avistou a sua querida netinha. Ele saiu correndo desesperado e ela correu para os braços do seu avô, gritando: "Vovô, o senhor me encontrou." O vovô estava perguntando se ela estava bem, se machucou em algum lugar, mas ela falou que não. Ela conseguiu pegar algumas batatas. "Olha só, vovô." E o seu avô ficou muito contente, mas o que importa é a sua segurança. Foi assim que o Prota ficou surpreso. Ele não estava acreditando naquilo que estava diante dos seus olhos. A jovem ficou apresentando o nosso Prota, que ofereceu um doce ali para ele. O seu avô rapidamente segurou na sua mão e pediu desculpa por tudo que a sua sobrinha acabou desrespeitando o jovem mestre. Ele abaixou a sua cabeça e pediu desculpa. E o Prota: Não se preocupa não, eu só estou oferecendo esse doce, já que ela me ofereceu uma batata. Muito obrigada pela batata." Depois que o nosso Prota fez a reverência ali para o seu avô, ele ofereceu aquele doce, mas o seu avô falou que não precisava de jeito nenhum. Mas o Prota insistiu: "Não, por favor." A sua sobrinha queria muito aquele doce e ela: "Nossa, eu quero muito, vovô." Quando ela esticou a sua mão para pegar aquele doce, o seu avô foi muito mais rápido, segurou ela e saiu correndo daquele local. O Prota ficou um tanto que surpreso e o seu avô ficou ali suando frio, pensando que seria algum tipo de movimento. O Prota rapidamente segurou na sua mão e falou: "Olha, muito obrigado pelas batatas. Toma aqui esse doce." O seu avô ficou ali um tanto que na retaguarda, mas ele ficou imaginando: Olha, parece que você realmente encontrou ele, hein?" O seu avô deu aquele sorrisinho malicioso e pá, finalizamos por aí. Ela aceitou o doce, o seu avô também concordou ali e no final todo mundo saiu ganhando. E o Prota ficou muito contente, mas ele ficou ali um tanto que preocupado, porque aquela pessoa que estava na sua frente era o Supremo Espadachim. Sim, meu parceirão. E o Prota ficou se perguntando o que é que o Supremo Espadachim estava fazendo aqui, e logo ele se fingindo ser uma pessoa normal. O Prota não sabia como reagir, mesmo assim ele decidiu ali seguir o roteiro e agir normalmente, não fazer nenhuma pergunta a respeito dele ser o Supremo Espadachim e a sua netinha que vai conseguir ali a tamanha façanha de derrotar o Rei Demônio. E o Prota: parece que tá indo tudo de acordo com o roteiro. E agora o nosso Prota terminou tudo que ele já tinha feito. Agora ele vai voltar para sua casa para poder finalmente finalizar esse grande sonho, que ele ainda pensa que é um sonho, mas ele ficou ali um tanto que chateado, porque o sonho não acabou ainda. Enquanto ele estava pensando em várias hipóteses, ele vê ali na sua mente: bom, será que ela tem alguma coisa a ver com aquele feitiço dela? Ela está envolvida com isso daqui? O Prota estava pensando em várias coisas. Foi nesse momento que apareceu a sua figura misteriosa da sua irmã, perguntando: opa, seu perdedor, por acaso você não fugiu? Você soube que o nosso pai está chegando já já. Eu pensei que você iria fugir. E o Prota ficou com aquela cara de desgosto. Nossa, ela aqui? Não. Essa era a sua irmã, que detestava o nosso protagonista. Depois dessa breve apresentação, ela avistou o nosso Prota e foi chegando cada vez mais perto dele e começou a falar algumas coisas bem desagradáveis no seu ouvido. O Prota só mandou ela dar o fora dali porque ela estava atrapalhando. Ela ficou com muita raiva. O Prota ficou ali como se ele fosse superior a ela, entendeu? Mas ela não gostou nem um pouco disso. O seu segurança ficou com aquela cara: pô, não faz isso não, meu patrão. Ela começou a gritar: ei, um inútil, um verme como você, está ousando me menosprezar desse jeito? Calma lá, quem é você mesmo, hein? Ela começou a se aproximar do nosso Prota. Eu pensei que ela ia dar uma pancada nele ali. Todo mundo ficou com a cabeça baixa, porque essa mina aí é a mais forte do seu clã. Opa, o Prota tá mexendo com a pessoa errada. Sim, senhor. O Prota mandou ela se acalmar, porque uma figura misteriosa está se aproximando. Era o seu pai, no seu cavalo vermelho. Rapaz, nem o cavalo tá puro nessa obra, viu? O cavalo já chegou como? Relinchando. E o seu pai, uma figura ali do clã super poderosa, chegou num local. Chamou o seu gerente. O gerente chamou todo mundo. Ele avistou o nosso Prota e fez aquela cara:
Parece que todo mundo está crescendo muito bem. Depois disso daí, ele ficou olhando para o nosso Prota. O Prota ficou com aquela cara de cachorro abandonado. E ele ficou olhando mais um pouco. E o Prota, o que será que esse cara quer? Ele chamou ali uma pessoa e falou que ia dar início e para o banquete. Um banquete de boas-vindas. Assim que ele chamou o gerente falou que já estava tudo preparado. Todo mundo foi se preparando para chegar no banquete. E assim o seu pai, essa figura misteriosa do clã, o seu olhar já bota muito medo nele. O Prota ficou ali se borrando. Quase que ele mija nas calças, meu senhor. O seu pai falou o seguinte, que queria conversar com o nosso Prota depois do banquete. O Prota ficou ali, epa, como assim conversar comigo? Eu fiz alguma coisa? Ele já ficou ali pensando que ia levar uma grande pisa, ia ficar paraplégico e a sua carreira de artista marcial iria acabar nesse exato momento. Depois disso daí, no banquete, ele estava ali comendo, apreciando aquela refeição. Enquanto isso, nosso Prota ficava ali no seu pensamento. Rapaz, por que ele me chamou aqui mesmo, hein? Será que eu fiz alguma coisa? Que dia é hoje? Eu não sei de mais nada. O cara tava com tanto nervosismo que ele não tava nem conseguindo comer. O gosto da comida não tava nem passando mais. Foi aí que seu pai falou o seguinte: segunda filha, por acaso você tem alguma notícia para me contar? Ela falou que sim, ela já tinha alcançado a terceira estrela, ou seja, o seu nível. Ela ficou falando que aumentou o seu nível. O seu pai ficou muito contente pelo fato dela ser uma pessoa bem talentosa. Isso vai agregar muito para o clã. E assim que ela avistou o nosso Prota olhando para ela, adivinha que o nosso Prota estava ali vendo? Mais uma cara de desgosto. Ei, seu inseto, por que você está olhando para mim? E o Prota, o quê? Eu retiro tudo que eu disse. Essa mina não serve para nada. Se por mim, eu dava uma pisa nela e depois jogava ela no meio da rua. Foi aí que o seu pai fez algumas perguntas para ele também. Mas e aí, meu caro jovem? Por acaso alguma novidade? Bom, ele falou que já estava um pouco cansado e decidiu ali se retirar. E ele deu uma boa noite e mandou todo mundo vazar dali. O Prota ficou sem entender, mas a nossa reunião, a serviçal chegou ali falando que ele estava muito cansado e a reunião vai ficar para outro dia. O Prota agradeceu muito porque, aliviou um pouco o estresse, mas não tirou a sensação de perigo. O Prota estava no seu quarto pensando, e agora, o que é que eu vou fazer? Primeiramente, eu acabei nesse mundo, eu não sei se é real, eu não sei se é um sonho, mas se eu realmente conseguir voltar, eu tenho que fazer as coisas diferentes agora. Eu tenho que conseguir derrotar o Rei Demônio. E assim que eu derrotar o Rei Demônio, eu vou conseguir adquirir novas habilidades. Mas como é que eu vou conseguir derrotar aquela entidade misteriosa e tão poderosa que é o Rei Demônio? Sim, meu caro senhor. Com o poder que eu tenho agora, vai ser impossível derrotar ele. Então eu tenho que subir o meu nível gradativamente, não muito rápido, porque isso pode gerar muita pressão para o meu corpo. E eu também não vou aguentar muito não, se eu for muito rapidamente, tipo subir do nível 1 para o nível 3, entendeu? Ele falou que ia subir ali devagarzinho, e assim ele deu aquela velha suspirada. Vamos lá começar. Ele estava no nível 1 agora. Ele começou a concentrar sua energia ali no seu Deidan. E assim que ele concentrou a sua energia no seu Deidan, ele tinha que centralizar mais ela. Concentrar, para conseguir subir para o nível 2. Como o nosso Prota tinha suas memórias da sua vida passada, ele continuou praticando. Se ele continuar praticando, daqui a alguns anos ele vai conseguir superar a sua irmã. E ele não vai ter mais aquela preocupação de ficar ali. Será que ela vai me bater? Não. Com seu novo poder, ele vai conseguir se defender e superar a sua irmã. E assim ele continuou treinando. Ele concentrou cada vez mais ali a sua áurea no seu Deidan. Assim ele ficou mais uma vez naquele seu pensamento. Eu tenho que ficar mais forte para eu poder superar a minha irmã e também superar o meu pai. Ele vai conseguir manifestar aquela áurea de fogo ao redor do seu corpo quando ele chegar pelo menos ali no nível 3. E agora o nosso Prota ainda é nível 1. O maluco tá muito fraco, uma mera formiga num grande formigueiro. Ele continua a concentrar. Cada vez mais que ele ia concentrando, a sua energia ia centralizando cada vez mais. Como ele tinha aquela memória do passado, ele sabia exatamente o que fazer. Ele continuou centralizando e aquela energia foi chegando cada vez mais no núcleo do Deidan. E assim que a energia chegou ali no núcleo do Deidan, ele acabou chegando
em um certo ponto que ele não aguentava mais, porque se ele fosse mais do que isso daí, poderia ocasionar a sua querida morte. E ele não queria isso. Como ele estava pegando muito mais leve no treinamento agora, ele decidiu ali ir devagarzinho, meu parceirão, para não correr risco de perder a sua vida. Mas ele deu aquele sorrisinho de leves, porque ele finalmente conseguiu ali alcançar o nível 2. Sim, o camarada só treinou ali alguns minutinhos e já conseguiu o nível 2. Agora que seu Zeidan evoluiu, estava manifestando aquelas chamas ali, ele acabou fechando seu punho e falou: agora sim, eu consegui alcançar um novo nível, mas eu não vou parar por aqui, porque aqui é só o início da minha jornada. E nesse tempo vai, e nesse tempo vem. O nosso prota chegou ali na manhã seguinte, o grande dia de trocar uma reunião com o seu pai. Mas ele estava muito cansado, porque ele passou a noite toda treinando e ele não estava nem conseguindo se levantar, para vocês terem ideia do seu treinamento. Ele ficou ali mexendo o ombro, mexendo o corpo para lá e para cá, para ver se dava uma relaxada a mais. Mas chegou a grande hora de se encontrar com o seu pai. Assim que ele abriu a porta, ele teve uma surpresa. A Rin estava ali diante dele, dando um bom dia e perguntando: jovem mestre, foi assim que a gente teve um flashback. Aconteceu uma quebra de tempo. Uma pessoa que estava admirando o céu viu que o céu estava muito esquisito, não estava normal. Naquela quebra ali no céu começou a aparecer um olho e o cara achou muito estranho. Ei, mas o que é aquilo no céu mesmo? É um olho mesmo? De repente, uma pata gigante saiu daquela quebra, destruindo tudo que estava na sua frente. Esse dia foi chamado como a Grande Era dos Demônios. Depois que os demônios apareceu, destruiu tudo que estava na sua frente. Obviamente, ia acontecer aquela Grande Era, que ia surgir os espadachins e as pessoas para combater as forças do mal. A família Gu, que era uma daquelas espadas que protegia a humanidade também, o nosso prota sofreu muito na mão da sua irmã. Tipo, o cara sofreu muito, para vocês terem ideia. A sua irmã ficava arrastando ele pra lá e pra cá só pra dar surra no cara. O prota só se encontrou com a Ri algumas vezes na sua vida, mas ele nunca se deu muito bem com ela, porque tá na cara que os dois não iam se dar muito bem. E agora o nosso prota tava com essa situação diante dos seus olhos. Ele não sabia como reagir e ele ficou se perguntando: o que será que ela está fazendo aqui mesmo? Ele resolveu voltar para o seu quarto, porque ele pensou que tudo estava sendo um sonho. Ela agarrou a sua camisa e falou: calma aí, jovem mestre, eu quero falar com você. E o prota: ei, calma aí, primeiramente, o que você está fazendo aqui? Ela começou a falar com o nosso prota, blá 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 blá, e o prota ficou sem entender por qual motivo ela estava fazendo isso. De repente uma mão apareceu e bateu e falou: ei, esses são modos de tratar o jovem mestre, a gente vai servir ele a partir de agora. O prota ficou simplesmente sem entender porque a espada suprema estava fazendo aquela cena diante dos seus olhos. E ele começou a explicar: olha, a partir de agora, jovem mestre, a gente vai servir você, a gente vai ser os seus serviçais. E o prota: calma aí, espada suprema vai ser o meu serviçal? O prota foi com dor de cabeça, porque aquilo dali não era normal, nem aqui e nem na China. Enquanto isso, o prota só ficou imaginando: que tipo de problema vai acontecer a partir de agora na minha vida, por esses dois estar me servindo. Isso não poderia acontecer não. E o prota decidiu ali simplesmente aceitar aquela situação, já que ele não poderia fazer mais nada. Mas ele ficou se perguntando se ele jogou pedra na cruz na sua vida passada. E agora, o espadachim supremo estava ali simplesmente varrendo o chão. E o prota: ei velho, isso daí por acaso é uma vassoura? E o velho: bom, é uma vassoura sim. E ele continuou varrendo, enquanto dava um sorriso muito esquisito em sua direção. E o prota: rapaz, esse velho me assusta, viu? Um cara super poderoso está varrendo o meu quintal, simplesmente assim. Enquanto isso, a Rin, a sua netinha ou sobrinha, tanto faz, estava ali simplesmente carregando as roupas. E o prota: bom, eu acho que isso não tá normal não, porque a Ri estava simplesmente tentando carregar um balde cheio de roupas ali.
ela acabou tropeçando e obviamente ela acabou dando de cara no chão. As roupas voou para um lado e voou para outro lado. O Prota ficou vendo aquela cena, o seu avô também, e o Prota: ei, isso daqui tá normal mesmo? Inclusive o balde caiu mesmo na cabeça dela. E o Prota ficou se perguntando: rapaz, essa mina aí mesmo que derrotou o Rei Demônio? Eu tô ficando um pouco preocupado, viu? O Prota mais uma vez estava ali relembrando as suas memórias do passado. Enquanto isso, as duas estavam ajudando a Ri. E o Prota: bom, não tem muita coisa para fazer não, mas eu vou ali em outro canto. A Ri saiu rapidamente para seguir o nosso Prota. E o Prota: epa, mas o que você está fazendo mesmo? Por que você está me seguindo? Ela falou que o seu avô deu uma ordem: para onde o nosso Prota for, a Ri tem que ir atrás. E o Prota: o quê? Isso é verdade? E o seu avô ficou observando de longe. E o Prota: rapaz, essa mina é muito responsável, viu? Mas só que o Prota falou que era para ela terminar o seu trabalho primeiramente. Se ela terminar o seu trabalho, ela vai poder fazer o que ela quisesse. Ela chegou perto do Prota, começou a agitar ali a sua camisa e o Prota ficou muito feliz. Olha, feliz ele não ficou não, porque ficou mais amarrotado do que estava antes. E o Prota: calma aí. Bom, primeiramente, eu quero que você termine o seu trabalho e eu não vou precisar de sua ajuda agora não. Mas ela ficou um tanto que descontente, porque o Prota ajeitou a coisa que ela já tinha feito e assim estava indo embora. Ela continuou seguindo o nosso Prota, ignorou completamente a sua ordem. Ela saiu correndo e falou para o Prota que ia seguir ele de um jeito ou de outro. E o Prota falou: ei, Ri, eu acho melhor você terminar o seu trabalho. Assim que você terminar o seu trabalho, a gente pode sair depois. Mas ela ficou muito triste, começou a chorar. E o seu avô ficou observando. E o Prota não queria encrenca para ele. E ele ficou ali sem reação. Bom, Ri, que tal você terminar o seu trabalho? E eu posso trazer um doce para você depois. Se você fizer um belo trabalho, inclusive. Depois que o nosso Prota falou isso, ela basicamente ficou ali: bom, ele vai trazer um doce para mim? Ela ficou um pouco triste, mas o Prota falou: só se você fizer um belo trabalho, viu? Depois que o Prota falou isso, ele acabou fechando a porta. Um dia bem cansativo. Ela ficou ali muito contente. Opa, eu vou ganhar um doce. E ela ficou ali muito mais empolgada para terminar o seu trabalho. E o Prota chegou ali nos aposentos do seu pai e ele ficou se perguntando: bom, por qual motivo o pai mesmo contratou o Espadachim Supremo para ser um serviçal aqui na minha casa? E o meu serviçais logo. Assim que ele chegou, ele tomou logo um susto ali com seu pai, com aquela cara de brabo dele. E o Prota foi conversando com ele, perguntando se ele estava bem e tal. Ele falou que estava bem. E assim os dois foram conversando, perguntando uma coisa pro outro, e assim o desenrolar da história foi tomando o início. Mas ele fez algumas perguntas ali muito importantes. Por acaso você gostou dos seus serviçais? E o Prota: bom, de gostar eu gostei, mas eu não tô entendendo os motivos por eles estar servindo logo eu. Depois disso daí, o seu pai foi falando que vai começar uma certa unificador do dragão. E o Prota: é o quê? Unificador do dragão? Eu não posso acreditar nisso não. O Prota ficou muito surpreso. E assim que ele terminou a reunião com seu pai, ele estava falando para o seu guarda-costa: ei, por favor, acabe comigo. E o seu guarda-costa: eu não posso fazer isso. Você sabe muito bem. E ele estava falando que ele não quer fazer parte disso porque é um evento muito importante, onde os membros de cada equipe vão demonstrar um pouco do seu poder, só para ver ali realmente o seu nível de combate. E porque, obviamente, eles estão protegendo os cidadãos, entendeu? É meio que uma obrigação. Então você é obrigado a participar. Logo, o nosso Prota, que é de uma linhagem direta do clã Gu, ele tinha que participar de um jeito ou de outro. Ele não poderia recusar. E se por acaso ele recusar, o seu tio vai pegar o nosso Prota e vai dar uma bela surra nele. E o Prota falou que não poderia faltar, já que ele tem muito medo do seu tio. O seu tio criou o nosso Prota desde pequenininho. E ele criou no intuito dele ser uma pessoa responsável e ter ali responsabilidades na sua vida.
Mas o Prota falou que não queria nenhuma encrenca para ele, então ele decidiu ali participar desse grande evento. E nesse tempo que passou, o nosso Prota ficou ali simplesmente conversando com o seu guarda-costa. Nesse momento, as empregadas estavam ali conversando entre si. Nossa, ela tá bonita, ela tá bonita. E o Prota já perguntou, será que a Ri fez alguma coisa, causou algum problema? E elas, não, caro jovem mestre, pelo contrário. Assim que a Ri se mostrou, ela estava perfeitamente arrumada. E o Prota, opa, que isso? Eu quase que fiquei um pouco aqui sem ar. O maluco começou a ficar meio que coradinho ali. Tá estranho, hein, pai? Ela chegou perto do nosso Prota e ficou falando pra ele. Ei, todo mundo tá comentando que eu tô muito bonita. Isso realmente é verdade, jovem mestre? Ela foi se aproximando dele, fez algumas perguntas, falando... Ei, por acaso o senhor acha isso também? E o Prota, eu não sei de nada não, eu não sei do que você está falando, entendeu? E ela, ei, tem certeza? Olha bem pra mim, você acha que eu tô bonita ou você acha que eu tô feia? Ele ficou tão envergonhado que começou a soltar fumaça pela cabeça. Logo depois disso, o nosso Prota partiu para aquele grande evento que iria acontecer. Já que ele não poderia recusar, ele tinha que participar desse evento. Na carruagem, todo mundo estava ali alegre, a Rin estava muito feliz, olhando para todo lado. O seu segurança falou ali para todo mundo tomar cuidado e tal, e o Prota falou que ele não queria participar desse evento, era para dar meia volta, e ele estava muito cansado, já que ele passou a noite toda treinando. A Rin ficou ali gritando, ele pegou um doce, jogou ali na boca dela e mandou ela calar a boca, porque agora ele vai descansar até que chegue no evento, porque ele estava muito cansado. E enquanto isso, o tempo foi passando, o Prota ficou ali, fechando seus olhos e falando que estava com muito sono mesmo. Enquanto ele escutava a Rin falando com ele. E o Prota, é o quê? O que tá acontecendo, mulher? Por que tu tá me chamando? E ela, ei, a gente já chegou, jovem mestre. E o Prota, que? A gente já chegou? Rapaz, foi muito rápido. Eu nem dormi direito. E assim que ele chegou no local, todo mundo estava ali numa província muito badalada, que era um grande local de turismo também. O Prota deu aquela velha esticada para um lado, para o outro, e ele estava ali se preparando para ir para o local. Foi aí que chegou uma pessoa muito importante, dando as boas-vindas para o nosso Prota e para o seu clã também. O Prota fez a reverência e falou que ele também está muito honrado em estar participando do evento. E ele falou que o clã do nosso Prota é muito forte e tal, fez grandes feitos ali também, mas na verdade foi a sua irmã que fez um belo trabalho. Inclusive ele ficou ali com medo de encontrar sua irmã aqui também, porque ela estava nesse evento. E o Prota, não, eu não vou ter essa sorte de encontrar com a minha irmã aqui. Foi dito e certo. Assim que o cara se aproximou dos aposentos, ele acabou encontrando a sua irmã. E ela fez aquele olhar de desgosto. Olha, olha, se não é o perdedor da nossa família. O que você está fazendo aqui? O Prota naturalmente só levantou a mão e falou, oi irmã. E ela, o quê? Oi irmã? Não me trate como se eu fosse a sua irmã, seu lixo. Você não tem poder de nada. E o Prota, calma irmã, que tanto ódio é esse rapaz? A gente não é irmã. Ela cala sua boca e eu não tô preocupado com você não, viu seu lixo? E ela ficou ali, opa, mas quem é essa daí que está do seu lado? Olha, olha, parece que você não mudou nada, né? Você tá a mesma coisa. E eu pensei que você tinha mudado. Você ainda continua a mesma pessoa. E ela foi falando essas coisas aí, e o Prota ficou sem entender. Mas o que ela quer dizer com isso? Eu sou a mesma pessoa. E assim que ele fez essa pergunta, ela simplesmente ignorou o nosso Prota e deu fora. Você ainda continua o mesmo lixo. E o Prota, quê? Você chama eu de lixo e sai assim naturalmente? Calma aí, garotinha, e eu vou te dar uma pisa um dia desse. Depois disso, o nosso Prota não poderia perder mais tempo. Ele chegou no local do evento. Prota e a Ri ficaram simplesmente maravilhados com aquela cena. Era um local bem grande, tipo, parecia um estádio, de tão grande que era, viu? Prota só achou que era meio exagerado tudo isso daí. E o tempo foi passando. No primeiro dia, eles foram fazer algumas demonstrações ali, simplesmente só para chamar a atenção.
porque no dia seguinte iria começar o verdadeiro combate. E lembrando, os verdadeiros da linhagem não participam dessas lutas. O Prota estava feliz porque ele não iria ter que participar, a não ser que algum imprevisto acabe acontecendo. Ele sentiu a presença de uma pessoa atrás dele e ele ficou muito assustado. Assim que ele se virou, uma mão misteriosa acabou tocando a sua cabeça. E o Prota, epa, e agora o que eu vou fazer? Eu tenho que se esquivar. Não, ele vai me pegar. E agora não, é o filho. O seu tio ficou ali acariciando sua cabeça e falou: bom, eu tô muito feliz porque você não fugiu. Parece que você está crescendo, meu garoto. Foi aí que o Prota falou: claro, tio, se eu fugisse, todo mundo tava falando que o senhor iria me pegar e iria dar uma bela de uma surra. O seu tio ficou surpreso. Calma aí, meu garotinho. Quem é que tá falando essas coisas pra você? Não passa de uma verdadeira calúnia. Foi aí que a Ri abriu a boca e falou: nossa, ele parece um urso gigante e bem peludo também. O Prota não sabia como reagir, mas o seu tio ficou ali. Urso? Ela tá me chamando de urso? Não, eu não posso acreditar nisso. Farri ficou com muito medo, e cada vez mais que aquele olhar iria sendo trocado ali, ela foi ficando com mais medo ainda. Ela me desculpe, senhor urso, você não é um urso. E o Prota: ei, calma aí, tio, pega leve com ela, por que você está assustando ela assim? Ah, então quer dizer que essa daí é a sua nova serviçal? E o Prota foi explicando que sim, essa é minha nova serviçal e o senhor está assustando ela. Por favor, poderia parar? Seu tio já foi perguntando se ela não era sua namorada. E o Prota: tio, para com essas brincadeiras aí. A Rin ficou com muito medo e falou que tinha outras coisas ali para fazer. E ela foi chamando o nosso Prota: rápido jovem mestre. E o seu tio falou: olha, se você fugir, creu, já sabe, né, meu queridão? E o Prota: se preocupa não, tio, que eu não vou fugir não. A Ri ficou com muito medo, então decidiu ali se distanciar um pouco daquele urso gigante. Foi assim que o seu tio ficou ali, imaginando: bom, parece que eles realmente encontraram mais uma frase enigmática. E assim o tempo foi passando e chegou ali no segundo dia. Nesse dia é onde iria acontecer os combates. O negócio mal começou e o nosso Prota já estava muito cansado. Todo mundo estava ali na fila para mostrar o seu totem de identificação. E o Prota foi ali mais cansativo ainda, só naquela expectativa. Eu espero que acabe logo tudo isso. Enquanto isso, a Rin ficou com muito medo atrás do nosso Prota, falando que estava com medo daquele urso. Mas o Prota falou para ela não se preocupar, porque o seu guarda-costa aqui vai proteger todos nós. O seu guarda-costa perguntou: proteger de quem mesmo? Ah, é só do meu tio. E o guarda-costa: bom, então eu vou ter que deixar ele bater em você, porque eu não posso com aquele cara. Ele é muito poderoso. E o Prota: calma aí, Ri, é só uma piada. Tenho certeza que ele vai proteger a gente. A Ri ficou ali, admirada com um carrinho de doces, e falou: eu quero aquilo. E o Prota: vai lá comprar, vai, para de me encher o saco. E enquanto a Ri estava escolhendo ali o seu doce, o Prota estava conversando com seu guarda-costas. O servo fez uma pergunta: bom, parece que o jovem mestre trata muito bem a jovem senhorita Ri perfeitamente. E o Prota: bom, já que eu tô ajudando ela, eu tenho que tratar ela bem, não? E o seu guarda-costas: sim, eu sei, o senhor tá tratando ela bem só porque o senhor não quer fazer nada de mal com ela. E o cara ficou dando aquele sorrisinho saliente, porque ele já sabia que o nosso Prota tinha algum sentimento por ela, mas ele tá totalmente enganado. O Prota só não queria cometer os mesmos arrependimentos do que antes, e ele mandou ele tirar aquele sorrisinho do seu rosto. E ele: calma aí, jovem mestre, que sorrisinho? Eu não estou fazendo nada, eu sou um cara muito sério. E ele: sei, rapaz, esse cara aí é muito saliente, viu? Dá uma pisa nele também. Depois disso, o Prota começou a escutar uma voz, e ele: opa, eu reconheço essa voz de algum lugar. Um cara estava tendo problemas ali, porque a sua jovem senhorita não estava escutando ele de jeito nenhum. Mas ela falou que era impossível encontrar alguém aqui que por acaso reconheça ela também. E o Prota: não é possível não. O que ela poderia estar fazendo aqui? Mas ele falou que era melhor ela tomar cuidado, porque isso pode acontecer. Mas ela falou que era impossível disso acontecer. E o Prota: não, eu não posso acreditar não. É realmente ela. E assim que o nosso Prota reconheceu aquele cabelo curtinho, aquela voz e aquele ato de se comportar, o Prota não teve outra escolha. Ele teve que aceitar, realmente. Era aquela mulher.
E assim que ela também avistou o nosso prota, ela ficou sem entender. Epa, mas o que ele está fazendo aqui? E os dois ali ficaram diante um do outro. E os dois foram conversando. E o prota tem que manter a postura, né? Frio e calculista. Se aproximou dela e ela também olhou para o nosso prota. E assim o outro: ei, chefe, por acaso você conhece ela? E o prota: calma aí, meu pequeno gafanhoto, assuntos confidenciais. E ele: ei, senhor, parece que você conhece ela. E ela também conhece o senhor. E ela ficou ali: eu não acredito não. A cara de desgosto, é doido, toda menina que olha pro nosso prota é essa cara. O prota não poderia esquecer aquele anel. Ele reconhece muito bem, porque ela fazia parte do clã Peng. E essa daí era a sua noiva, meu parceiro. Já que na sua vida passada o nosso prota foi feito noivo ali meio que forçado com ela, porque dois clãs que tinham uma linhagem muito renomeada. Para que essa linhagem continuasse, os dois meio que foram forçados a se casar um com o outro. Como o nosso prota antigamente tinha uma péssima personalidade, isso não deu muito bom. Assim que os dois se encontraram pela primeira vez, ela ficou ali falando alguma coisa e tal, mas o prota ficou muito preocupado com os problemas que ele acabou causando. Ele não tinha uma reputação muito boa, para vocês terem ideia. E assim uma coisa meio que gerou a outra e gerou a outra. Ele falou uma certa coisa para essa garota que ela ficou muito irritada. E o casamento foi meio que cancelado, eu acho. Assim os dois foram conversando. Ela ficou falando que é um dia muito desprezível reencontrar o nosso prota aqui. Ela ficou falando que o nosso prota é aquilo e tal. E o prota ficou ali falando pra ela não se preocupar, porque ele não tá aqui por causa dela, mas sim por causa do evento. Os dois foram conversando, trocando ali algumas alfinetadas. Foi assim que a Ri chegou, com o braço ali cheio de doce. O prota acabou passando por ela e falou que tinha muita coisa pra fazer. E ela é um problema insignificante agora na sua vida. Ela ficou ali: epa, por que ele fez isso? Será que ele mudou? Não. É impossível aquele cara ter mudado. Olha só pra ele agora. E quem será aquela garotinha que está acompanhando o nosso prota? E ela ficou pensando: bom, antigamente ele era uma pessoa desprezível, não respeitava ninguém. E agora a gente voltou para completar aquela história. Vocês lembram que o nosso prota e ela ficou cara a cara. E o prota falou que ela é só filha de uma concubina, não merecia se casar com ele. Mas foi aí que ela perdeu um pouco a linha. Ela falou que estava ali concordando com esse casamento porque poderia ajudar o seu clã. Mas o prota não foi uma pessoa muito receptiva e acabou falando algumas coisas desnecessárias. Ela ficou com muita raiva, deu uma bofetada na cara do prota. O seu fiel escudeiro falou que a jovem senhorita estava exagerando, mas ela falou que não estava exagerando não. Ela falou que ia cancelar esse noivado, mas pelo um bom motivo, porque ela iria acabar ali dando cabo do nosso prota. O cara tentou segurar ela, mas ela meio que jogou o cara pro lado e falou pra ele não interferir, porque agora eu vou acabar com esse verme. Esse verme não merece ficar vivo. Adeus, sua praga ruim. E o prota acabou meio que aceitando tudo aquilo. Depois daquela breve ação, ela voltou agora para o passado, falando: bom, será que aconteceu alguma coisa? Ele realmente mudou? Ela viu uma certa cena, o prota estava ali ajudando a Rin a carregar os seus doces. E ela: opa, ele realmente mudou? Será que é isso mesmo que eu tô vendo? Agora ele se transformou em uma pessoa completamente diferente. Ela não queria aceitar essa realidade, então ela simplesmente decidiu ali não concordar com tudo que ela estava vendo, até ter sua própria conclusão, entendeu? Mas ela decidiu ali aceitar por hora que ele acabou meio que mudando. Foi assim que aconteceu um certo tumulto, tinha uma pessoa ali gritando e causando problema. O prota ficou se perguntando: mas que tumulto é esse? O que é que tá acontecendo aqui nessa bodega? O cara que estava ali pegando os nomes e verificando as habilidades dos participantes, um cara estava muito nervoso, falando: ei, por que você não pode aceitar a minha habilidade? Ele falou que ele não tinha nada para verificar suas habilidades, tipo o nome do seu clã, entendeu? Mas ele falou: cara, por que você não pode aceitar?
eu sou muito forte e sou muito habilidoso. Mas o cara continuou insistindo que não poderia aceitar. E assim o prota ficou falando para o seu guarda que sempre tem algumas pessoas assim, que gostam de causar problemas. E assim nesse tempo todinho o cara ficou insistindo. Eu sou uma pessoa forte, cara, por favor me aceitem. E o cara, ei, é melhor você dar o fora daqui para não causar mais problemas, viu? Mas o cara, bom, calma, esse anel, eu reconheço. Ele segurou na mão do cara e deu um ataque submisso. Acabou jogando o velho lá do outro lado. Uma grande pancada no chão, inclusive, viu? Escutei até o eco daqui. Depois que ele fez isso daí, o cara ficou: ei, mano, por que tu fez isso com o cara? Ele só queria provar suas habilidades. E ele ficou falando: e agora? Você gostou das minhas habilidades? O cara meio que forçou a ser aceito naquele local, entendeu? Deu prota aí. Eu acho que o cara fez aquilo foi muito exagerado. O prota não queria se meter nesse problema, então falou que ia partir logo na sequência. Mas aí é que tá a reviravolta da história. Ele acabou falando o seu nome. E assim que ele falou o seu nome, o cara falou: dá o fora daqui, pô, eu não vou aceitar você não de jeito nenhum. E ele continuou falando o seu nome, começou a explicar que ele é sucessor de uma certa família e ele é muito habilidoso. Agora que ele falou o seu nome, ele não tem outra escolha a não ser aceitar ele nesse torneio. E o prota: é o quê? O que é que esse maluco tá fazendo aqui? Eu não posso acreditar. Aquela jovem senhorita escutou o nome do cara também, quando ele falou. Esse daí era o sucessor da família Peng, inclusive o seu irmão também. E a mina curtindo aqueles bolinhos e o prota preocupado com tudo que estava acontecendo. Agora a gente voltou a outro tempo. Na família Peng tinha uma certa pessoa ali conversando. Essa mina aí é irmão daquele cara que estava causando confusão. Ele falou que ele estava simplesmente ali fazendo um certo fogo para acender a sua batatinha. Mas a mina estava falando: ei, tu tá por acaso mexendo com fogo, com esse negócio aí? Ele falou que estava assim. Ele fez uma certa tarefa e ele conseguiu ali um grande prêmio. Mas ele pegou o seu prêmio e estava ali aumentando o fogo para poder assar a sua batata. E a sua irmã falou para ele que ele é uma pessoa muito criancinha, entendeu? Parece que ele nunca cresce, apesar dele ser o sucessor da família. Mas ele falou que não queria ser o sucessor da família. Aqui é muito sufocante, eu quero dar o fora daqui. Não tem nada para fazer e não é nada divertido continuar aqui na família. Ele deu aquele sorrisão maroto e falou que queria dar o fora. Foi assim que a sua irmã falou o seguinte: olha, já que você quer dar o fora, então por que você não pega e sai logo de uma vez? E ele concordou com a sua irmã. Nossa, irmã, você realmente me deu uma boa ideia. Foi assim que o cara botou uma carta e falou: eu vou sair um pouco. E meteu o pé. Mas aí é que tá o problema. O cara resolveu sair um pouco, mas ele não passou 1 ou 2 ou 3 meses fora não. Ele passou foi um bom e longo tempo fora. Enquanto isso, o seu pai ficou ali pistola, querendo saber onde é que o seu irmão foi se meter. E agora ele acaba reencontrando o seu irmão no meio dessa confusão toda, no combate desse grande evento. E ele ficou insistindo: eu sou sucessor da família Peng e tal. E o prota: é o que? Sucessor da família Peng? O que esse cara está fazendo aqui? O prota não sabia e nem como é que ele iria reagir. Uma mão misteriosa acabou tocando no seu ombro. E o prota: opa, quem será que é? Era o seu tio, falando que tinha alguém causando um problema. Você, como jovem mestre da família, tem que observar e resolver esse tipo de problema. Foi assim que uma pessoa acabou ali cumprimentando o tio do nosso prota. E ele falou o seguinte: olha, eu sou o sucessor da família Peng. Por favor, poderia me aceitar no torneio? O seu tio foi rindo, falando que esse jovem é muito interessante mesmo. Nossa, cara, como é que eu posso ter certeza que ele realmente é o sucessor da família Peng? Porque o seu filho e o seu pai são praticamente iguais. E aquele anel acabou meio que entregando o cara. Ele realmente é o sucessor da família Peng. Mas ele ficou surpreso porque o cara cresceu muito. E dá pra ver também que ele é muito forte. E o seu tio ficou ali rindo cada vez mais de cada coisa que ele estava falando. Ele falou que estava muito feliz e ele vai se divertir muito nesse torneio se ele foi aceito. O seu tio ficou cada vez mais ali tirando uma onda com a cara dele.
Mas ele falou o seguinte: olha, você é um jovem muito interessante. Inclusive, eu queria que uma certa pessoa aprendesse com você esse certo entusiasmo. E todo mundo: ei, jovem mestre, eu acho que ele tá falando com você. A ficha não tinha caído ainda. O imperador da lâmina da família Peng estava diante dos seus olhos. E o Prota ficou admirando aquela situação. Enquanto isso, os dois estavam ali, arengando um com o outro. A sua irmã saiu correndo desesperado. E ele: opa, irmã, o que você está fazendo aqui mesmo? A sua irmã chegou logo dando uma sapecada na cara do seu irmão. E ficou ali uma cena bem estranha mesmo, porque ele acabou voando alguns quarteirões. E a sua irmã estava muito braba, porque ela falou o seguinte: olha, só era para você ter saído 1 ou 2 dias, mas o cara tinha saído por 4 meses e não tinha voltado ainda. Um verdadeiro andarilho. E ele falou o seguinte: irmã, por favor, me deixa vivo pelo menos. Ele até tirou uma piadinha, mas não foi muito legal não tirar essa piadinha. A sua irmã foi com muita raiva e partiu para cima dele e começou a esmurrar o seu irmão ali mesmo, na frente de todo mundo. E ele começou a implorar: irmã, por favor, irmã, me deixa, eu quero sair com vida. Foi assim que o tio do nosso Prota falou: ei, que tal você aliviar um pouco o lado dele? Assim que ela viu que era o tio do nosso Prota falando, ela decidiu ali se comportar e pedir desculpa pelas suas ações, por tais, como pode dizer, coisas feias ela acabou falando, entendeu? Mas aí seu irmão ficou falando que ele não vai voltar. Ele quer muito participar desse torneio. E ele tá muito sério mesmo. E a sua irmã acabou ficando um pouco com medo daquele seu olhar. O cara parece ser um pouco tenebroso. Ele continuou insistindo: bom, agora que eu já provei a minha identidade, eu vou poder participar do grande torneio. A sua irmã estava falando que o seu pai estava muito preocupado com ele. E era para ele voltar imediatamente para o seu clã. Mas ele começou a falar que o seu clã é muito sufocante e ele já tinha aceitado que ele vai ser o novo sucessor da família. Ele não queria deixar esse grande fardo para sua irmã, tipo, para ela ser o novo líder da família, entendeu? Enquanto isso, o Proto ficou perguntando para o seu tio o que a gente vai fazer a partir de agora. O seu tio meio que falou uma coisa ali no ar: olha, se você conseguir aguentar pelo menos 3 golpes meu, eu posso aceitar você no torneio. Foi assim que a mina ficou ali reclamando, blá 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 blá. E o seu tio meio que falou: pô, se ele é realmente muito forte, eu quero ver o nível de poder dele. E assim ele ficou naquele olhar: olha, você realmente não vai se arrepender. E ele falou que não, se você conseguir aguentar pelo menos 3 golpes meu, eu vou concordar com a sua entrada no torneio. O cara se moveu rapidamente e acabou chegando atrás do seu tio. Puxou a sua lâmina, ele acabou se movendo rapidamente para trás do seu tio. E ele falou: pronto, agora sim, já acabou o duelo. Mas foi aí que ele começou a suar frio, porque o tio do nosso Prota começou ali a dar um socão supremo em sua direção. Você é um jovem muito interessante.